Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Mais um fim de semana se aproxima e nós terminamos esta semana de muito trabalho aqui, juntos. Eu aqui, você diante do seu televisor, programa Luz da Vida, ocasião de 30 minutos semanais para nós refletirmos realidades relevantes da nossa fé à luz da Palavra de Deus e da doutrina da Santa Igreja. Palavra que foi confiada à Igreja para que a protegesse, para que a preservasse, para que a interpretasse, para que a guardasse santamente. E hoje nós vamos refletir um aspecto do nosso segmento, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que fantasticamente nos seus discursos se utiliza por vezes de linguagem tão simples, fazendo comparações tão simples e ao mesmo tempo tão ricas, tão profundas. Nosso Senhor, como nós sabemos, se utiliza muitas vezes de uma linguagem muito fácil, muito acessível, sem nenhuma delonga, sem nenhuma dificuldade, a não ser para aqueles que colocam resistência no seu coração. Aí sim, essa palavra se torna inacessível, se torna não interpretável, não compreensível. Mas para aqueles que se fazem pequenos, todas as palavras de Jesus são muito fáceis, não são difíceis de serem compreendidas, assimiladas, meditadas e postas em prática. E hoje nós vamos refletir o nosso segmento da pessoa de Jesus, partindo de uma comparação muito simples, muito, digamos assim, corriqueira, fruto da nossa experiência diária até. Ele que se compara por vezes a animais, a pessoas e às vezes também nos compara a realidades tiradas da natureza, tiradas da nossa própria convivência. E ele o faz lançando mão do dispositivo literário chamado parábola, mas também alegoria. E hoje o texto que nós vamos citar e vamos tentar desdobrar é uma alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem que, na verdade, identifica a pessoa com uma realidade, enquanto que a parábola faz uma comparação. O reino dos céus é como, o reino dos céus é semelhante a. Isso é uma parábola, mas a alegoria não há uma comparação, mas uma identificação. Eu sou a rocha, eu sou o bom pastor, vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Esse é o tema do nosso encontro. Jesus nos compara, ou melhor, nos identifica com o sal. Como eu disse, uma realidade tirada da natureza, todo mundo sabe o que é o sal, o cloreto de sódio. Uma realidade que é muito importante para a alimentação. Jesus, no discurso da montanha, que está consignado no Evangelho segundo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, imaginemos, vislumbremos nosso Senhor lá na montanha, cercado por aquela multidão, ouvindo o seu ensinamento. E Jesus nos presenteia com esta frase o seu ensinamento. É um único versículo, o tema, o ponto de partida da nossa reflexão. Por outro lado, se é um versículo muito pequeno, por outro lado, por ser palavra de Jesus, ele carrega um ensinamento muito substancioso. É uma palavra muito densa. Há muita verdade contida nessa comparação, ou melhor, nessa analogia, nesta realidade tão simples e ao mesmo tempo tão rica, com a qual Cristo Jesus quis que nós nos identificássemos. Devemos, portanto, procurar quais são as características, qual é a propriedade, qual é a importância do sal na nossa vida, para que ele foi criado e com que finalidade ele é usado na culinária. E aí nós descobriremos o que é que nosso Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós no nosso seguimento à pessoa dele, à palavra dele, ao evangelho dele, na igreja dele. Vamos logo ao texto e vamos tentar desdobrar, tirar, cavar, aurir dessa riqueza que são essas poucas, mas densas,
mais misteriosas, mais consistentes palavras de Jesus. Um único versículo, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Jesus não disse aqui, vós sois o sal da família, vós sois o sal da sociedade. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Aqui Jesus é bastante ambicioso. Aliás, essa afirmação, esse complemento nominal da palavra sal, da terra, tem relação com a ordem que ele deu a toda a igreja no final do Evangelho segundo Mateus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. No capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 8, Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas na Judeia, na Samaria, na Galileia e até aos confins da terra. Aos confins da terra. Sal da terra. Qual é a conclusão? Jesus foi muito feliz ao utilizar o complemento nominal da terra para a palavra sal. Vocês devem ser sal onde quer que vocês venham a se encontrar. No mesmo capítulo, lá no versículo 16, ele diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. O brilho da luz se estende a toda a terra. O sal é sal da terra. Ele é sal onde quer que ele venha se encontrar. O cristão deve ser sal ali onde Deus o colocar, ali onde ele estiver. Mas o texto avança. Vós sois sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Quando Jesus faz uma pergunta, ele já sabe da resposta. Mas antes de tratarmos da resposta a essa pergunta, isto é, perder o sabor, para que é que serve? A resposta já é dada, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Antes de tratarmos dessa finalidade básica do sal na comida, que é dar o sabor, vamos tratar de outras duas propriedades do sal. O sal, sim, sem dúvida alguma, é utilizado sobretudo para dar sabor à comida. Mas não apenas para isto. Antes de a comida ser preparada, aqui nós temos que remontar a nossa mente para o tempo de Jesus. Naquela época não havia geladeira, não havia freezer, não havia nenhum desses dispositivos tecnológicos capazes de conservar a comida congelada, por exemplo, durante muito tempo. E como era que os antigos faziam para conservar a comida, a carne, por exemplo, por muito tempo? Salgando-a. O sal tem também a propriedade de conservar o alimento. Para que ele passe muito tempo ali guardado, protegido pelo sal, conservado pelo sal, estocado, por assim dizer, no armazém ou na despensa, chamemos assim, aquela parte da cozinha onde a comida fica armazenada, para ser utilizada depois. Finalidade do sal: conservar. Vós sois sal da terra. O cristão tem esse papel de conservar a fé que ele recebeu, os princípios que lhe foram dados.
os valores que ele assimilou. Aquilo que objetivamente, à luz da palavra de Deus e da doutrina da Igreja, são realidades imutáveis, são valores supremos, são princípios inalienáveis. Agora imaginemos um sal que não conserva. Você já sabe a resposta. Uma comida que não é conservada apodrece. Com o tempo, o mau cheiro indica a comida estar putrefando, está apodrecendo. Uma família onde não existe o sal da fé católica, que conserva os valores, os princípios, as regras básicas de comportamento. Ali onde, no lugar de palavras respeitosas, são pronunciadas palavras ímpias. Ali onde a conduta não é segundo o Evangelho, mas uma conduta licenciosa, hábitos pagãos, músicas indecentes, leituras imorais, filmes, espetáculos que afrontam a dignidade da pessoa humana, a castidade, a pureza, perdeu a capacidade de conservar. Alguns dizem debochadamente, fulano é conservador. Conservador é, na verdade, um elogio para o cristão, que conserva as raízes do seu batismo, que conserva os valores da sua fé. O papel do sal é conservar. Vós sois o sal da terra. Conservem a doutrina que vocês receberam, conservem os valores que vocês herdaram dos pais, conservem o alicerce, o vínculo, as atitudes, os comportamentos, a postura, a conduta que é própria de um cristão absolutamente fiel a Cristo e à Igreja. No próximo bloco, nós vamos tratar de outras duas propriedades do sal: a preservação e o sabor. Do sabor Jesus já falou, mas vamos retomar esse assunto. Vós sois sal da terra. O sal conserva, o sal preserva, o sal dá sabor. Que imagem rica, substanciosa. Quantos ensinamentos nosso Senhor Jesus Cristo nos transmite em cima de uma palavra de 3 letras, o sal. Até o próximo bloco, se Deus quiser.